senhoras e senhores deputados regionais, à Assembleia da República e ao Parlamento Europeu, excelentíssimos magistrados, Excelência Reverendíssima o Bispo Funchal, excelentíssimos senhores Presidentes de Câmara, autoridades civis e militares, senhoras e senhores convidados. No Dia da Madeira e das comunidades madeirenses, as minhas primeiras palavras são, naturalmente, para lembrar e saudar os nossos imigrantes que, nos 4 cantos do mundo, com as suas qualidades, com o seu trabalho, tanto dignificam e honram o que é ser madeirense, que tanto elevam e afirmam o bom nome das nossas ilhas e do nosso país, mundo fora. A eles um sentido de cumprimento e uma sentida solidariedade do Partido Socialista. São um orgulho para todos nós. Senhor Presidente da República, permita-me que o saúde e sublinhe a importância da sua presença nesta sessão comemorativa, porque a credibiliza e engrandece a autonomia. Nesta minha saudação aos nossos imigrantes, peço a Vossa Excelência particular atenção à situação que se vive na Venezuela, onde, como sabemos, os nossos imigrantes passam por momentos muito difíceis, momentos que nos preocupam e cuja situação obriga, por parte do Estado, a um cuidadoso e permanente acompanhamento diplomático. É importante que saibam que não estão sozinhos, é importante que sintam a presença do seu país, é importante que encontrem resposta para os problemas básicos do seu cotidiano, é importante que sejam ajudados. Senhor Presidente da República, permita-me também que, evocando os nossos imigrantes, mas também os residentes, sublinhe a preocupante situação dos lesados do Banif, também muitos deles imigrantes, que após uma vida de trabalho ficaram sem nada. É necessário, Sr. Presidente da República, estarmos atentos a esta grave situação. É ainda mais urgente encontrar uma solução que devolva a esperança àqueles que o único pecado que cometeram foi trabalhar uma vida inteira e confiar numa instituição que os ultrajou. Sr. Presidente do Governo Regional, permita-me também que saúde os 9.000 madeirenses e porto-santenses que nos últimos 5 anos foram obrigados a abandonar a sua terra, as suas famílias, em busca da oportunidade que aqui lhes foi negada, em busca de um emprego, em busca de dignidade, por serem vítimas das más políticas do seu partido, políticas em que Vossa Excelência, infelizmente, insiste, que provaram não dar resultado no país e na Europa. É por isso essencial uma regeneração, ou se preferir, uma renovação urgente dessas políticas. É urgente um impulso de esperança que nos anime e estimule. Exigem-se soluções que resgatem a Madeira deste marasmo socioeconómico em que se encontra mergulhada. A falta de respostas da sua governação, que só se pode classificar como angustiante desilusão, está literalmente a expulsar das nossas ilhas, porventura, a geração mais bem formada e qualificada, que custou às famílias muitos sacrifícios, mas também ao Estado parcela importante dos seus recursos financeiros. Tenho a certeza que os nossos jovens, que são obrigados a emigrar, prefeririam estar aqui hoje connosco a celebrar o Dia da Madeira e das nossas comunidades, conjuntamente com as suas famílias, em vez de serem um enfoque da evocação que hoje fazemos. Os números falam por si e contra factos não há argumentos. O desemprego na nossa região bate recordes nacionais. Nesta data existem mais de 22.000 madeirenses e porto-santenses desempregados. Continua a haver mais empresas a fechar do que a abrir. O saldo da balança comercial agravou-se em 22 milhões de euros. O rendimento disponível das famílias continua em queda. A taxa de risco de pobreza não decresce. A saúde está num caos. Os apoios e incentivos ao crescimento económico continuam a revelar-nos um tecido empresarial anémico, como anémica é a performance do seu governo. Ainda assim, a nossa sorte é que, apesar da malfadada inércia governativa, o que nos vai aguentando é o turismo. Só que, como Vossa Excelência bem sabe, os indicadores do turismo, os bons indicadores do turismo, não se devem a nenhuma política que o seu governo tenha implementado. Devem-se, antes de mais, aos empresários que se reinventam para dar resposta a uma procura cada vez mais exigente e ao trabalho árduo dos profissionais do setor, que em inúmeros casos trabalham mais do que devem, sem serem devidamente ressarcidos. O azar de uns é, por vezes, a sorte de outros. E a conjuntura internacional, maiormente a instabilidade política e o terrorismo, têm transferido para a Madeira uma importante parcela dos turistas que procuravam os destinos agora em crise. Mas o turismo é de uma volatilidade fantástica.
diversificação da oferta, a inovação e a promoção do produto turístico devem ser centrais na nossa estratégia. A estratégia que este Governo ainda não gizou. É verdade, a Madeira continua sem ter um plano estratégico para o turismo. Senhor Presidente do Governo Regional, ainda ontem revi o que Vossa Excelência disse publicamente nos debates em que participou a quando das eleições internas do seu partido e exorto a fazer o mesmo. Exorto também os senhores deputados da maioria a fazerem o mesmo, pois quem vos ouve tenderá a pensar que estão com uma crise de amnésia. É, no mínimo, constrangedor. Vossa Excelência, Senhor Presidente do Governo, prometeu tudo e mais alguma coisa. Todavia, agora tem para apresentar uma mão cheia de nada. Esqueceu-se das promessas, esqueceu-se da palavra dada, ganhou as eleições com a vertigem da promessa fácil, ludibriou os que acreditaram na sua palavra e isso, Senhor Presidente do Governo, deveria fazê-lo refletir. Refletir se é esse o legado que quer deixar para as gerações vindouras, para os seus filhos. Prometeu o que sabia não ser possível cumprir sozinho e agora, como noutros governos do seu partido, envia a fatura para que outros a paguem. Não é para isso que serve a autonomia, Sr. Presidente, mas isso alimenta a crítica fácil dos velhos do Restelo, que não acreditam nem entendem as nossas especificidades de Ilhéus, que não vivem nem entendem a nossa condição ultraperiférica. O novo hospital foi uma dessas promessas e, como sabemos, é um equipamento essencial para a nossa população, também ela envelhecida, débil e de parcos recursos. Projeto que merece na região nesta Assembleia um amplo consenso político. Mas não é, com certeza, consensual o discurso atabalhoado dos seus secretários regionais no tocante ao modelo de financiamento, secretários que de manhã afirmam que o hospital deve ser pago na íntegra pelo Estado e que à tarde dizem que vão vender o atual para financiar o novo. É de bradar aos céus e é um exemplo acabado do arrivismo da política governativa monocolor dos últimos 40 anos nesta região, que gerou olhares de soslaio relativamente às autonomias. É preciso infletir esse rumo. Pois sempre fizemos e continuamos a fazer parte de um todo nacional em que ambas as partes contam para o desenvolvimento do país. Não quero, porém, pintar tudo de negro, pois houve recentemente uma mudança positiva e que deve ser saudada e vincada. O novo Governo da República, que tem demonstrado, ao contrário do anterior, que teve o inequívoco apoio de Vossa Excelência, Sr. Presidente do Governo, possuir uma nova visão e uma nova praxis política para com a região. Podemos hoje afirmar sem pejo que trilhamos agora o caminho da reconciliação entre o Estado e a região, sem que os madeirenses e porto-santenses sejam esquecidos e abandonados, sem que o respeito pela autonomia e a solidariedade do Estado sejam apenas palavras vãs, e isso deve-se muito ao Partido Socialista. Estamos, pois, de volta ao bom caminho da valorização da autonomia. Estamos, pois, de volta ao bom caminho do regresso da solidariedade do Estado. Senhor Presidente da República, nestes 40 anos de autonomia, o Partido Socialista da Madeira sempre reiterou que somos Madeira e Porto Santo, na nossa insularidade e ultraperificidade, a continuação e a afirmação de Portugal no Atlântico e no mundo. Somos e sempre seremos orgulhosos cidadãos portugueses, sem contudo abdicarmos da nossa identidade própria de madeirenses e porto-santenses. Somos e sempre seremos responsáveis e proativos na defesa dos madeirenses e porto-santenses, na defesa e na credibilização da autonomia. Somos e sempre seremos justamente reivindicativos na necessidade da solidariedade do Estado e do cumprimento dos desígnios constitucionais sobre esta matéria. Somos e sempre seremos defensores da cooperação entre os órgãos de governo próprio da região e o Estado, em que os direitos e deveres persistam de parte a parte, com abertura e diálogo, com a natural dialética democrática, mas sem contenciosos. Todavia, não basta a emoção de se dizer autonomista para o ser. É preciso sê-lo cotidianamente, não só nas palavras, mas também nas ações, para que a autonomia se torne mais forte, cresça e evolua, concretizando assim o objetivo dos pais da nossa Constituição. Nesse sentido, entendemos que a autonomia entrou já na sua idade adulta e que a maioria passa obrigatoriamente pela contínua elevação e credibilização do nosso Parlamento, mas também pela elevação e credibilização da ação governativa, apartada dos populismos e centrada na resolução lesta dos problemas das pessoas e no cumprimento dos compromissos eleitorais, sem necessidade de muletas nem alibis para não honrar
o prometido. Viva a Madeira e o Porto Santo, viva a autonomia, viva Portugal!